Alexandre, para você aí. Hoje faria 2 anos do nosso filho que você adotou. Ia se chamar Cristiano, em homenagem a meu avô. Você, numa tarde bem cínica, saiu para a clínica sem me falar. E agora nosso filho está morto. Você fez um aborto sem me avisar. Cristiano, aqui quem fala é papai, filhão. Eu te vi numa feira de ciência, com tubo de ensaio bem aqui na minha mão. Cristiano, aqui quem fala é papai, filhão. Eu te vi numa feira de... Acordávamos de manhã, neste nosso paraíso, não fazíamos tai chi chuan, porque não era preciso. Saímos pelas praias, sem qualquer tipo de anseio, era um estilo de vida, mas a vida é do meio, é a cidade que vem chegando, continente é o espelho, políticos se formando, eleições para conselho. Táxis vão rodando, refletor no pianão, jatinhos aterrissando, já tem mão e contramão. Eu pergunto às tartarugas, eu imploro aos golfinhos, como diferentes pássaros dormem todos num só ninho. Eu pergunto às tartarugas, eu imploro aos golfinhos, como diferentes pássaros dormem todos num só ninho. Eu vou curtir Noronha, salvar a dor. Eu vou Nós estamos conversando com Ju Medeiros. Ju Medeiros é um músico, mas não é apenas um músico. Ju Medeiros é um homem que vive a vida, e vive a vida muito bem, distribuindo amizade, felicidade, prestígio, e ele tem algumas características. Primeiro, ele é homem do mundo que reside em Noronha, Fernando de Noronha, mas já passou uma temporada nos Estados Unidos, viaja bastante, e tem também um pé lá no mundo empresarial. Ele atua no ramo hoteleiro, né, numa pousada, mas hoje nós vamos conversar sobre Ju Medeiros, o artista, o músico. Ju, bem-vindo ao programa Arte Agora. A minha alegria rever você, depois de muito tempo, rever você, sempre elegante, sempre bonito, sempre cortês, sempre sorridente. Tudo bom? Ô, Alexandre, tudo bem? Também é uma alegria enorme ter encontrado você aqui, trabalhando como sempre, você sempre trabalhando, né? E aqui naquele evento que teve aqui em Noronha. E fiquei mais feliz ainda de poder colaborar com você nessa sua arte aí, que eu não sabia do programa, né? Fico feliz aí. E dispõe aqui do irmão, né? Dispõe aqui Obrigado, do irmão em obrigado. tudo. Obrigado. E Ju é uma dessas pessoas que marca, né? Você encontra com o Ju uma vez e nunca mais esquece. Eu, há muito tempo, eu tinha me encontrado com o Jô algumas vezes num grupo do qual nós fazíamos parte. E lá no grupo, o Jô, ele mostrou uma música da autoria dele, Cristiano. Daí a pouco ele vai falar sobre Cristiano, mas por enquanto eu queria que ele contasse para a gente quem é Jô Medeiros. Quem é Jô Medeiros? A Ju Medeiros, paraibano de Campina Grande, nasci em 57, tenho uns 68 anos.
Saí de Campina para Olinda e vivi Olinda quando era Olinda ainda, que não tinha nada a não ser bares e praias. Estudei no São Bento, em Olinda, e, e já trabalhava naquela época em construtora, né, na base construtora, construtora do meu pai, com mais outro sócio. E meu pai mudou-se para Boa Viagem e tal, e já saí de Olinda aí. E a vida foi, né? Trabalhei na empresa muito tempo, depois larguei tudo porque eu queria ser músico, jogador de futebol, e terminou indo para os Estados Unidos em 79 jogar futebol. E joguei, foi legal, mas era muito novo, deu saudade, voltei, terminei faculdade, né? Que eu tinha trancado a faculdade. Terminei a faculdade e depois comecei a. Qual foi o curso, Jô? O Oi, curso? Qual foi o curso? Na de faculdade, qual foi o faculdade curso? foi aqueles que quem não sabe o que quer, é escolhe, administração de empresa. Por quê, cara? Sempre é uma pessoa assim, sei lá, fazer administração. Eu fiz administração em Olinda, né? Terminei, né? Concluí o curso, ninguém acreditava que eu iria concluir, mas foi uma turma muito boa também lá em Olinda, sabe? Eu morando já em Boa Viagem. E assim, a única coisa que eu, não subestimando os administradores de empresa formado tal, e que depois fez até, né, doutorado, pós-graduação, para mim, o que serviu para mim demais no curso foi a carteira. Eu uso até hoje, sabe? Porque é diferente dessa SPPE, né? Eu digo, não, mostra aqui. E até hoje uso ela. Já disse que não vale Abre mais, eu portas, vou abre até tirar. portas. Hein? A carteira abre portas. De Abre vez em quando, portas, tem que é dar uma bonita, né? O carteirada aqui, ó. conselho. Sou administrador, formado em Olinda. E a turma, ih, rapaz, o cara é. Ele é É, autoridade. eu já dei carteirada com ela. Mas gosto pelo carinho, foi muita coisa que abre porta mesmo, né? E aqui vivo aqui, né? Vim fazer uma vez, fui para o Rio de Janeiro, morei no Rio um tempo, morei em Brasília e voltei para casa. E meu pai, cara, meu pai é engenheiro civil, militar e maçom. Então era assim, xiita, muçulmano e homem-bomba, não só, né? Porque eu queria ser artista, jogador de futebol, era tudo que era contra essas coisas dele, né? Da doutrina dele. Mas o velho, depois a gente hoje está muito bem. Na realidade, eu era o filho que ele queria ser, mas não conseguia, por causa do alto teor de responsabilidade, né? Ô, E ô, Jô, hoje ele. é, Hein? e Diz. você, como foi que você chegou em Noronha? Como foi bom, você passou por um tempo nos Estados Unidos, um tempo para o Rio, um tempo para Brasília, É, e aí foi para voltei para Noronha. o Como foi que você chegou em Recife, Noronha? voltei para o Recife e para a casa do meu pai. E nesse edifício, Zé Maria morava lá também, Sim. Zé Maria. E aí Zé disse para mim que ia inaugurar um supermercado aqui na ilha e queria que eu fizesse um show, né? Quer dizer, você De nesse tempo você já trabalhava com música. já, já, já. Quando eu voltei de Brasília e Rio, já fui como músico. Brasília, fui participar do Festival Latino-Americano de Arte e Cultura e foi lá que eu fiz um show que abri. Não, o primeiro show foi Hermeto Pascoal, Renato Borghetti, Quinteto Violado e eu, saca? Lá. E era um show de toda a América Latina, né? Então, e eu trabalhava de motorista no festival para poder ter um carro, certo? E então fiz o show e era motorista, porque Brasília, se não tivesse um carro, tinha que andar a pé, porque ônibus era difícil ali, viu, velho? E foi na UNB, entendeu? Então foi muito legal o festival. E depois no segundo fui também fazer já o FLAC, sabe? Festival Latino-Americano de Arte e Cultura. Ele é bienal. O segundo ainda foi em Brasília, fui chamado para ir também, onde eu abri o último show de Raul Seixas, né? Lá no Nilson Nelson. E foi quando eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Um fã meu, que minhas músicas têm muita influência de Raul Seixas. E depois voltei, né, para o Rio, depois de Brasília, Rio, isso mesmo. Não, já tinha tido Rio.
Só fui fazer lá Raul Seixas e voltei para Recife. Foi quando Zé me chama para inaugurar o supermercado e eu venho aqui para Noronha. E aí faço show em cima do caminhão, tal, né? As coisas aqui eram bem precárias mesmo. Inaugurando o supermercado, foi um pedido lá de Miguel Arraes, na época, a ele para abrir um mercado em Fernando Noronha, né? Fiz o show, Alexandre, e depois fiquei aqui um tempo, né? Obviamente, para curtir a ilha. A banda voltou, foi embora. E eu fui passear de barco uma vez e me joguei em cima dos golfinhos, cara. Na época era permitido, o golfinho não tinha muitos donos. Hoje tem vários, tem donos que não podem fazer aquilo. E, naquela época era livre. E uma vez olhando com o golfinho no olho, eu disse, vou ficar aqui. E aí subi o barco, né? Adentrei no barco, levei um esporro do comandante, porque não devia ter pulado sem avisar. Eu, Zé e ele, né? Danda. Zé e Danda, já tá velhinho aqui, meu amigo. Aí Zé fez, não, velho, mas não fica triste, não. Isso é assim mesmo. Eu digo, não, não tô triste, não, tô desalegre. Eu falei, né? Aí ele, mas por quê? Porque eu digo, não, Zé, eu vou embora mais não. Ele, como? Eu digo, vou embora mais não. Vou ficar aqui. Aí ele, não é assim, não. Eu digo, é, você me conhece. Aí fiquei, né? Noronha. É, Eu não conheci Noronha, conheci Noronha agora, né? E Noronha é foi. cheio de protocolo, né? Você tem que pagar uma taxa, você tem que mostrar um documento. Como é que foi isso aí? Noronha é um enclave brasileiro dentro do Brasil. É como se É, tivesse, a regra lá é diferente, é tudo, Noronha é um lugar muito, muito especial. Noronha é um Brasil dentro do Brasil, mas é diferente. Aí é. como foi, Ju? Porque você conseguiu ficar lá como? Como foi essa história? Olha, Xander, eu comparo muito Noronha aos Estados Unidos e ao Monte Everest. Depois eu lhe explico essas coisas. Mas Noronha é assim, cara. Noronha é o exterior de Pernambuco, né? Não é interior. É exterior, porque fica no oceano ali. Você faz uma travessia oceânica, né? Também, apesar de ser curto, mas você passa por 4.000 metros de profundidade. Então, é um local que tem fuso horário, é um local que tem que ter permissão para morar, né? Tem que ter o green card para poder morar, tem que ter o passaporte, né? Para poder ter um terreno, enfim. Meu jeito anarquista de ser, né? Quando for me botar para fora, eu falei, eu não saio. E agora, né? Porque até então estava bem, né? Aí deu Tinha uma fé. carteirada, deu uma carteirada. Não, nem adiantava. Vinha descobrir que eu tenho curso superior foi em outras oportunidades. Eu nem dizia isso. Mas eu falei numa oportunidade dessa daí. Deu uma carteirada a um capitão que veio para mim dizer: Ju Medeiros, você vai Não, embora da ilha amanhã. sou filho de general, sou filho de general. Aí, ele, não, peraí, bateu continência. Não, o capitão chegou a cavalo. Eu estava na Atalaia. E ele falou: Os Medeiros, você vai embora da ilha amanhã. E eu falei: Ué, por quê? Essa foi uma das, né? Nem carteirada foi assim. Eu olhando para cima, né, vendo. Aí eu disse: Capitão, desça do cavalo. Aí me levantei. Aí ele pensou que era para brigar. Aí se Ei! armou, desceu assim armado. Eu disse: Não, não quero brigar com o senhor, não. É que eu estava vendo primeiro o cavalo, depois o senhor. Aí ele arretou, porque achou que aquilo foi filosofia, né? E eu, enfim, eu falei: Sim, o senhor, eu vou sair amanhã. Ele fez: Eu digo: Tudo bem, me algeme. Tá aqui. Eu só saio daqui algemada. Não, Juvenil, não precisa isso, não. Precisa. Precisa. Primeiro, o seguinte: o senhor tem curso superior? Aí ele fez: Tenho. Aí eu digo: Eu também tenho. Então, até aí somos iguais. Só que o senhor quis ser militar, não é isso? E eu quis ser artista. E você vai me expulsar do Brasil para o Brasil? O senhor vai ter que me algemar. Vai ser a capa do meu posto de trabalho, né? Expulso do Brasil para o Brasil. Aí ele desistiu. Voltou, voltou para a administração e falou: Ó, do Medeiros tem jeito não. Porque eles faziam assim aqui antigamente. A polícia ia lá e dizia que você tinha que entrar no avião a pulso, né? Aí depois teve outros problemas, né? Que vai para dívida ativa. Eu digo, pô, grande merda, dívida ativa, sabe? Pode botar meu nome aí. Eu faço questão de dever a dívida ativa. E ficou isso. E não, nem todos tiveram essa coragem, né, cara? Assim, eu fui um dos últimos na época, depois foi aparecendo mais e depois bandalhou tudo. Mas foi assim que eu fiquei.
Mas, E sim, aí mas aí você. teve depois o governo que botar atrás também novamente, dizendo que eu era traficante do cartel de Medellín. Bah, nossa, é Trump, Trump. É que eles diziam isso para sujar a pessoa e botar para fora. Aí eu fui pedir meu dinheiro, que eu nunca vi traficante liso. Eu digo, ó, já que vocês sabem onde é, eu quero saber onde está o dinheiro, velho. Fui mesmo lá no palácio. Aí começou esse negócio de bota para fora, né? Aí teve um negócio na rádio, que eu tive programa de rádio aqui, e que eu denunciei uma coisa também que mexeu na ilha toda. Nem denunciei, apenas falei que ia falar. Como a ilha não tem segredo, aí denunciou-se. E outra vez botei um outdoor na frente lá do governo de Pernambuco, onde Joaquim Francisco ia ter uma reunião com os governadores do Nordeste, e eu botei um outdoor. Eu tinha 3 créditos de outdoor da Bandeirantes, que era de Mauro, aí, e eu usei. Joaquim Francisco, tenho residência e trabalho, porque eu não posso viver em Noronha? Assinado Ju Medeiros. Meu irmão, Eita! isso deu um BO, velho, porque todo governador que chegava lá, falava, nessa época o governo era ali em Itacaruna, saca? Sei. Ah, Que era Joaquim Francisco. Klaus também ficou lá um tempo, né? Acho que estava em reforma o palácio e é, ficou atendendo é, ali. é. E eu coloquei ele outdoor. E todo governador chegava lá, né? Joaquim, né? Assim, quem é essa mulher que não pode morar em Noronha? Que achou que era uma mulher, Eita! João Medeiros. E ele, eu não sei, já me perguntaram isso. Aí liga para Domício, que era o administrador. Ilhéu, ditador, né? Meu amigo, mas ditador, ditador mesmo. Ah, Aí liga para Domício, né? Domício achou que era convidando ele como sendo governador de Noronha e foi bem becado. eita! E ao chegar lá, o chefe de gabinete era Zé Maravilha, Coreia, sabe? A galera de Olinda, né? Ah, Que trabalhava lá com esse pessoal. E aí Domício foi lá e o governador disse: Domício, por que essa mulher não pode vir em Noronha? Ele, que mulher? Você é cego, todo mundo viu, você tem uns olhos, que Domício tem uns olhos bem para fora, né? Você tem sim. uns olhos grandes e não viu isso, enfim. Deu certo o negócio, o Domício liga para Zé Maria, na época já, dizendo isso, aí Zé já liga para mim, aquela coisa toda. Eu digo, tá, vou mandar tirar. Aí mandei tirar. Aí Domício veio aqui na ilha, tal, falou comigo, aí disse não, que agora eu ia ficar, né? Quem queria era ele. Aí eu botei outro outdoor na frente do do Shopping Center, Recife, que era a moda, né? Foi no Shopping Center Recife. Coloquei outro outdoor dizendo: Parabéns, Joaquim, Gil Medeiros vive em Noronha. E Eita! pronto, deixei. Aí depois teve um negócio da rádio, aí ele veio aqui, ele quis me conhecer, Joaquim Francisco. Aí foi Ah, legal pra sim. caramba. Essas são muitas histórias, velho. Sim, mas aí ele chegou e quero conhecer, tal, e você foi lá entrevistar ele, e disse, não, sou eu, sou o Ju, eu sou a Ju Medeiros. Ele, rapaz, você É. com essa barba? Hã? Agora, né? Agora, acho que ele nem se lembra mais disso. Faz tempo, É, né, velho? faz tempo, faz tempo. Mas me diga uma coisa, ô Ju, mas aí você pegou a documentação completa para poder residir oficialmente em Noronha. Não, não peguei nada. Ninguém pega a documentação completa, a não ser a que já foi mostrada na entrada, né? Deve ter cópia de identidade. Aí eles vai ficando, né? Aí um dia ganhei uma casa, né? De Eli, lá na Praia do Meio, onde era o baú. Não é nada disso hoje, era só uma casinha. Foi lá que eu vivi um tempão. Depois ele separou de Isolda, foi morar lá, aí eu arranjei outro canto, que eu não ia ficar com ele lá. Ele, embora ele disse, não, Ju, fica aqui e tal, não sei o que. Ele, não, velho. Eu estava namorando com outra menina que já tinha uma casa, que era Érica, o nome dela, e a gente viveu 6 anos. E ela voltou para Brasília, que ela é de Brasília, com a enteada, ela tinha uma filha, que é filho do amigo meu também, de Rony. E foi embora e eu comprei a minha parte da casa, porque ela dividiu em dois a casa que era dela só, mas cuidamos junto, tal, não sei o quê, e estava no nosso nome, no tombo, né? Porque ela já foi para Brasília e já deixou eu como o tombo. E eu tinha pedido um terreno ao governo, e o governo disse que não dava. Aí eu até tive uma lição nessa época, porque teve um mestre meu que disse: vai perguntar por que não dão.
E foi uma grande sacada, sabe? Eu pedi, aí disse, não dá porque você já tem. Aí, opa, e eu não tinha terreno. Eu digo, Eu opa, eu sei. vou guardar isso daqui, porque caso eu separe de ética, brigue, não sei o quê, eu não queria a casa, né? Eu vou dizer, olha, eu quero meu terreno. Não, não tem não. Aqui, você disse que eu tinha, agora você vai dizer onde é, né? É, Aí guardei isso muito tempo, cara. Ainda tenho guardado isso, né? Esse deferimento. Porque quando a gente ouviu um não, a, a gente tem que perguntar por quê em certas circunstâncias, né? Então, cara, não vamos dar o indeferido. Sim, por quê? Porque você já tem um terreno. Ótimo, agora disse. Porque quando é indefinido, a gente fica sem saber, amanhã vai ser qualquer coisa. mas hoje em dia você viaja bastante, você passa Não, muito hoje, tempo hoje já fora. tô. Hoje tem a minha carteira antiga, de 89 eu acho. Eu já ganhei o Green Card, sabe? Já era um cara querido, já. 89 não, minto, 92, 93. Por aí, né? 93, né? Comecei a ter conta d'água, comecei a ser importante para a ilha, a população começou a gostar porque eu cantava essas coisas, então eu era um Juca Chaves, eu era um John Lennon, um Bob Dylan, um Raul Seixas, de Noronha, né? E só tinha eu, e tudo eu fazia música. Com quase todos os administradores eu fiz música lá Juca Chaves, tirando onda, mas com É, né? elegância, saca? Mas tinha algumas vezes que eu tirava graça do governo. No início daí foi caro, foi quando eu virei, né, traficante do cartel do Medellín, né? Porque você vai falar mal do governo. E hoje, Xande, não é covardia, não. Hoje eu estou com 86 anos, ou 68. Eu toda vez troco essa porra. Estou com 68 anos e não me vejo mais cantando uma música que dá um pontapé na administração. Você está entendendo? Hum. Por 16 motivos. Primeiro, já não é mais aquela que eu compus tudo. Já não é. Segundo, porque a atual é muito boa. É muito boa. O Vigílio é foda. Eu gosto dele, sabe? Não sei nem que partido é, que eu não tenho esse negócio de partido. Eu tenho é trabalho e a pessoa, a moral da pessoa. E ele veio e está resolvendo coisas que muitos. Ele já resolveu mais coisas do que muitos que passaram 4 anos e não resolveram, E não resolveu, sabe? não é? Ele não ficou na vitrine, ele está indo para a porrada mesmo e está resolvendo. Então, está comigo, né? E eu nem espero que ele me decepcione, acho difícil. Mas tem um mas, né? Mas, agora, ô Ju, e aí você é uma pessoa que teve você não teve, não, você tem uma presença musical muito forte. Naturalmente, você passou um tempo que você circulou por outras praças culturais e artísticas. E eu já vi algumas fotografias suas com outros cantores, outros músicos igualmente importantes. Desses que você conviveu aqui no Brasil, fora do Brasil, em Brasília, no Rio de Janeiro, qual foram aqueles que mais lhe impressionaram, aqueles com os quais você mais se enturmou? Você falou ainda agora da influência que o Raul Seixas tem sobre a sua obra. Mas houve algum outro? De amizade, assim, de falar que eu me senti muito bem, o melhor amigo músico que eu tive foi Reginaldo Rossi. Reginaldo. Sempre foi meu amigo, sempre me chamava para dar uma canja. E olha que eu não estava no caminho do brega, não, mas eu gostava. Eu cantava com ele no Cartier, cantava com ele quando ele ia fazer um show para uma empresa, eu ia junto também. Então, gostei muito de Rossi, porque ele sempre foi um artista que sempre valorizou os artistas pernambucanos, né? Os outros são meio difíceis, Deixa sabe? eu fazer uma pergunta com relação ao Reginaldo. Reginaldo foi um fenômeno, não é? Um fenômeno. Eu lembro que eu gosto muito de rock. E havia um bar no Recife chamado Cachaçaria Tradição. E lá tocava uma banda de um amigo, fazia cover de Beatles, uma banda chamada Hum, Revolution. E eu me lembro que eu tava no bar, numa sexta-feira, que foi exatamente o dia que, infelizmente, Reginaldo partiu. E o hum. público começou a pedir que a banda tocasse alguma coisa de Reginaldo. E a banda, não sei por que cargas d'água, disse que não sabia, porque não fazia parte do repertório dela. Pois bem, Ju, o público começou a capela a Olha, cantar alguma coisa e a banda foi forçada a acompanhar o público.
nunca vi uma coisa dessa, eu nunca Nossa, vi uma coisa dessa. Quer dizer, Reginaldo, de fato, é uma coisa que transcende a compreensão. E saber que você conviveu com o Reginaldo, isso engrandece. Reginaldo engrandece você também, claro, né? é, Que coisa fechou com importante, ele rapaz. aqui, fechou com ele aqui em Noronha, né? Muito amigo, através de Fernando Emerenciano, lá da Imperial Diesel na época, e Reginaldo fazia muito showmício, né, para Jarbas, É. era muito amigo de usineiros, tal, e esse pessoal comprava caminhões e tudo juntava lá, e quando a usina comprava, tipo assim, 20 caminhões, né, a Imperial dava um show de roça. E eu ia junto. E era uma festa muito. A gente teve várias festas. Porque a melhor coisa do Sim. mundo é conhecer o E, e- artista atrás do palco. No palco né? no palco nem a gente se conhece. Mas sim, mas me diga uma coisa, e aí, quer dizer, você falou também que você cantou, abriu um show para Raul Seixas. Para Raul, E foi. a música de sua autoria que mais me marcou é Cristiano. E Cristiano me parece que tem um pouco de Raul Seixas. Tem uma razão em achar, ter essa impressão? Tem, né? Aquela sátira. Cristiano é minha e de Renato Fechini, né? Sim, Nós você fizemos falou. juntos, fizemos duas, né? Ele depois acrescentou outras letras e a mim ficou só o Cristiano. Tem porque é aquela ironia, né? E aí eu fiz essa música para que a igreja proibisse, né, cara? Mas E eu, interessante é o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre Cristiano. Cristiano ah, é algo sensacional. Eu acho que você que está em casa nos acompanhando, preste atenção daqui a pouco sobre essa música. Cristiano. Cristiano. Cristiano é algo que chama atenção e marca. Apesar de a igreja não gostar do tema, mas o Cristiano me parece que é uma crítica ao aborto, ou não? eu entendo assim, uma crítica ao Pois é, aborto. Tem pessoas que nem ouvem e entendem já que é esses ismos que vão dizer. Aí, sei. né? E uma crítica inteligente, uma crítica bem humorada, que é uma coisa interessante, porque é um tema muito difícil, mas o Uhum. Ju, com o talento que ele consegue dar fazer uma abordagem muito, muito especial. Mas, ô Ju, então quer dizer que Reginaldo, é, é, Raul Seixas, quais foram os Aí outros que andou, cantei que com você... Elba, mas em shows, né, aqui, com Elba Ramalho, cantei com Alceu, já aqui em Noronha, com Paulo Diniz, Marcelo do Rapa, né? Isso por É muita aqui, gente, né? né? Aqui a gente vai conhecendo, né? Muitos artistas, né? Famosos e muitos chegam e deixam a estrela no céu. Aí fica Uhum, mais fácil. Tem uns que, eu sei. que chega Ô, e vai ô, para a ô, estrela. ô, Ju, ô, Ju, e aí você começou como todo bom, a maior parte dos músicos começou a fazer músicas, tocar música dos outros. E depois você começou a ter também uma carreira autoral. Essa Foi. carreira autoral começou quando, Ju? Eu comecei a tocar violão com 14 anos, né? 14 anos, mesmo assim, para compor música. A primeira música que eu compus 14 anos era a música de Eu Te Amo, Você Foi Embora, aquelas coisas todas. E eu morava em Olinda, né? E me juntava muito com o Fernando Robô, que é um amigão meu, que é professor de física por aí, na Federal, tudo. Fernando Antônio Araújo. E se ele tocar violão, ele começou a tocar melhor do que eu. E se nem xadrez, ele começou a jogar melhor do que eu. O apelido dele é Fernando Robô. O cara é muito inteligente, meu brother. E gravei ali as primeiras, mas eu estava naquela. Eu trabalhava na construtora do meu pai, estudava no São Bento, trabalhava de manhã, estudava à tarde. Depois fui para o Exuda, né? Aí já estudava de manhã e à tarde trabalhava. E depois faculdade à noite, aí fiquei trabalhando os dois expedientes. Sempre trabalhava, meu pai sempre. E eu gostava disso, de obrigar a trabalhar. Eu fui o primeiro da galera a ter trabalho, né? A ter um emprego, né? E depois começa a dar canja com Valdir Mansur, não sei se tu se lembra. Lembro, sim, claro, claro, Valdir Valdir. Mansur, Netinho, né, que começou os bares em Recife. E Valdir passou um tempo lá em casa, quando ele separou um tempo da mulher, ficou lá em casa um mês, dois, eu era casado, e ele ficou lá. E depois começava a dar canja no show dele, que ele me chamava pra caramba. Ia para João Pessoa também, para dar canja no show de Capilé, no bar, sabe? E eu cantava Sim. Rogério, Rogério, que era o maior sucesso, era Rogério, né?
E cantava isso e voltava de carro e trabalhava ao mesmo tempo e até a separar o casamento, que eu vim saber agora, depois de botar aí uns 30 e pouco, uns 35 a 40 anos. Esse casamento eu separei, eu pensei que fosse por causa de uma coisa, mas a mulher me disse agora que não, eu me casei com um empresário e me separei de um artista. Aí eu digo, então foi porque eu virei artista, foi. Eu não sabia, pô, você não acredita. E eu me dou muito bem com ela. Aí eu digo, obrigado, tá, não sei o quê. E, e uma vez eu morei no edifício lá, né, onde meu pai morava, que João Florentino morava nele. João Florentino, não sei se você conhece, mas ele é muito conhecido no meio empresarial e no meio artístico no Brasil todo, porque ele detinha 94% do mercado de disco no Norte e Nordeste, que ele era dono da Modinha, da Condil, Aqui Disco, tudo era por ele. Todos os discos daqui, quem comprava disco era o Nordeste. Tu nunca comprou disco, né? Então, o João me deu uma oportunidade, que João era a pessoa que todo músico no Recife, no Brasil, queria um apoio de João. Porque achavam que João lançando, o cara estava feito. E não era bem assim. João me deu uma oportunidade, eu não estava preparado, gravei o primeiro disco, com o nome Juscinaldo, nem minha mãe comprou, Jusinaldo, é, nem saiu o uma, disco. uma coisa, até, nós estamos conversando com o João Medeiros já há algum tempo, mas em nenhum momento deste programa ele disse que o nome dele é Jucinaldo. É o nome de João Medeiros, é Jucinaldo Medeiros. É, Juscinaldo, é. Eu acho que meu pai botou esse nome para me achar fácil na rua. Sabe? Quando existe Juscinaldo, que antigamente só tinha eu, hoje já tem muitos. Já vejo muitos, Juscinaldo, Juscenildo. Lá em casa é tudo no Jus. Enfim, e, e aí gravei um disco, né? Os primeiros. Foi um mormon até que gravou. Aí eu falava tesão, aí ele não queria mais gravar porque eu falava tesão. Isso era pecado, e aí foi uma. Eu sempre dei polêmica, né, cara? Polêmicas. Aí gravei um outro disco depois. João me deu duas oportunidades. Trilhos, chamado Trilhos. Onde eu gravei Rogério, onde eu gravei com o Quinteto Violado, né? A banda toda completa. Gravou comigo uma música. Só que eu gravei esse daí, saiu, chegou a sair tudo, né? Eu vi a capa e a gente vê que gravar um disco é fácil, difícil é botar para tocar na rádio. Aí você vai numa rádio para botar para tocar e isso daí requer uma grana. Não sei hoje em dia, mas na minha época requeria uma grana. Aí você, tudo bem, você tem a grana, mas a loja de disco tem que ter o disco para vender. Porque se ouvir na rádio, for na loja, não tiver, o cara mais nunca pede esse. Aí eu deixei consignado na loja e deixei 10 no disco para ele dar de presente. Ele falou que ia tocar todo dia. E eu fiquei muitos dias esperando e obrigando minha mãe a esperar junto. Vai tocar agora, vai tocar agora. E não tocou, Alexandre. E eu disse: haverá vingança. Né? Aí Nada da a vingança. vida, depois que eu tinha deixado um pouco isso, eu fui ser empresário aí novamente em Recife e fui vender telefone móvel antes do celular. Eu vendi 10 telefones que ficavam dentro do seu carro. E você funcionava assim, você ligava e funcionava. Isso aí foi uma coqueluche, né? Eu, como bom vendedor, vendi 9, mas foi Fernando que vendeu, que eu não consigo vender um. Aí Fernando Emericiano me ajudou, só com os amigos, vendeu 9, enfim. E um desses que apareceu lá foi a pessoa da rádio. Aí eu disse, É ele queria agora. permutar. Ele fez, vamos permutar, eu dou a propaganda de rádio da empresa, tal, tal, tal. E você me dá um telefone. Aí eu disse a ele, você com os artistas é como aqui, os artistas do Recife? Ele não sabia que eu era eu, né? Sei. Aí conversei, ele tal, tal, tal. Digo, mas não é bem assim não, porque uma vez, aí pá, 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 só. Eita! Aí ele botou o rabinho entre as pernas e foi embora. Não, rapaz, a vingança foi maligna. Não fui atrás dela, ela veio atrás de mim, né? Foi, né? Foi, veio bater no meu birô. Mas eu não E escrachei, não. Eu deixei só mas para ele. depois depois que você passou na cara o passado, ele reconheceu, pediu perdão ou não? Não, depois eu encontrei com ele lá, né? Porque a sócia dele me conhecia de nome. Aí eu fui lá
Aí pedi desculpa. Lá, 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 lá. Aí eu disse, cadê os discos? Me dá os discos de volta? Mas deram os discos, deram de presente para os ouvintes. Entendeu? Sei. Uhum. Aí pronto, disse isso. Aí Bom, disse a ela, não, deixa pra lá, não tem problema não. Não é isso que vai me é, fazer. é, E aí pronto, exatamente. aí é, isso foi na época do Recife. Depois Brasília e Rio, Rio fiz teatro no Rio. Fiz curso de Teatro? teatro, musiquei peça para teatro e escrevi peça de teatro durante um ano no Rio. Mas voltei, foi quando eu voltei para lá com o pé na frente e outro atrás, e Zé Maria me chamou para vir para Noronha. Aí eu vim e fiquei. Perfeito, perfeito. Agora, ô Ju, o estilo que você prefere musical, qual é? Os títulos, Não, o estilo. rapaz, Alexandre, essa é uma pergunta que eu nunca sei responder. Eu sei dizer que não é samba, não é forró, não é pagode, tá? Não é rock. E aí eu chamo de reguironha. Porque se eu disser de reggae, quem toca reggae mesmo vai dizer, não, ele está muito atrasado pro reggae. Porque o reggae, sabe, o É, meu é bem Noronha, né, cara? Aí eu digo que é reguironha. Mas as músicas saem uma, por exemplo, vou tocar uma música aqui, tá? vamos lá. Tem essa daqui, né? Essa eu faço, então ela parece um country, porque eu até toco um solo de country nela. Faz assim. Se ficar muito alto, tu me diz, tá? Pra eu baixar mais. Um, dois, três e. Noronha, Noronha. E o tempo passa num vacilo, nós esquece união e uma prece pra esse nó se desatar. Noronha, Noronha. E o tempo passa num vacilo, nós esquece união ou uma prece pra esse nó se desatar. Sua descoberta já foi uma mancada, toda a portuguesada do Brasil voltou pra cá. Cê imagina que coisa diferente, se ele pega essa corrente, Aracati pro Ceará, é mais um nó, Noronha, yo, 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 yo. E o tempo passa num vacilo, nós esquece união e uma prece pra esse nó se desatar. Chegando aqui eles não tinham a certeza do que na natureza podiam extrair e batizaram Ilha Fernão de Noronha, e foi o sem vergonha que nunca pisou aqui. É mais um nó, Noronha, Noronha. E o tempo passa num vacilo, nós esquece união ou uma prece pra esse nó se desatar. É muito nó, mas vamos desatando com amor, com união e com a prece. Pá, beleza, beleza. É. Beleza. Jô, e das suas composições, qual é que. Eu sei que perguntei isso a você, é como perguntar a um escritor qual é o livro que melhor, que mais o impressionou. Aham. Mas das suas composições, qual é aquela que, sei lá, que você acha que tem uma força maior com o público? Qual é aquela que você que te marcou mais, que te pegou assim uma fase da tua vida? Enfim, qual é dessas tuas composições, qual é aquela que você, sim, gostaria de dar um destaque? Ah, tem o Nó de Noronha, né? Que virou um hino daqui, né? Você quer que eu toque ela? É Sim, Nó sim, de você. Noronha e Praia do Meio, são as duas. Praia do Meio foi um grande amor que eu tive aqui, e foi muito legal. E essa Praia do Meio se tornou uma Praia dos Namorados, a ponto de hoje já ter bisneta, sabe? Assim, que a mãe namorou na Praia do Meio, engravidou, a filha também engravidou, e aí foi.
já tem bisneta, assim, e estou Tem numa praia, bisneto. fui na praia do Meio, que eu pedi arrego ao meu coração. E o Nó de Noronha é uma música que foi quando eu comecei a prestar atenção nas... Eu sempre presto atenção nas palavras, né? Na Tem. sua força, nos seus mistérios, nos seus segredos. E nunca brinco com ela, mas brinco através delas, né? Sim. Não sou louco de brincar com a palavra, mas eu brinco através dela e aí eu vi que esse nome Noronha, né, tinha uma história muito grande para desenvolver para chegar à letra. Então vou te explicar ela. Noronha, o que é nó, né? Nó, tudo aquilo que não deixa a gente crescer, a gente se soltar, deu um nó. O primeiro nó vem há muitos anos, foi Noé, foi antes do dilúvio, foi o primeiro nó. Depois, Fernão de Noronha, com L, Fernão de Noronha, que era o nome dele original, falou com o rei de Portugal: ó, tem aí umas terras para eu descobrir lá, quem sabe, me dá uns homens aí, eu pago as coisas, se eu encontrar diamante e ouro, aí a gente divide, e fez uma onda lá com o rei de Portugal e veio para cá, com os presidiários que estavam lá com prisão perpétua. Caso voltasse, teriam liberdade. Caso não, morreu por aqui, fudeu, né? E veio. Aí descobriu a ilha tal, né? Opa, saiu de... Voltou? Voltou. Descobriu a ilha, né? E abrasileiraram já Fernão para Fernando. E tiraram Loronha e deram um nó. Aí ficou Noronha. Foi o segundo nó. E isso daí ficava no Nordeste. Foi o terceiro nó. Aí eu disse, eu vou ver os nós que nós damos em nós mesmos aqui na ilha, para desatar. E foi o meu primeiro grande trabalho, desatando Noronha, né? Em cima do nó. Então a música conta. Porque Noronha, quando foi descoberta, o barco vinha, ficou à deriva, uma das embarcações de Américo Vespúcio, ficou à deriva e bateu nas pedras secas, que a gente acha que foi aqui onde é pedras secas. Ao bater lá, né, ficou afunda, não afunda, e ficaram por ali para deixar a noite terminar. Terminou a noite, viram e descobriram Fernando Noronha. E se não batesse naquela pedra, eles iam descobrir Aracati, no Ceará, porque Eita. aqui tem uma corrente que leva tudo para Aracati, no Ceará. Então, se um barco ficar à deriva, vai procurar em Aracati, no Ceará. Uma lagosta sai daqui, vai para Aracati, no Ceará, né? Aí varia, às vezes, depende do vento, varia. São Luís varia, né? Depende de onde foi. Aí eu faço. Noronha, Noronha, Noronha. Noronha. O tempo passa, num vacilo nós esquece, o leão e uma prece não se desatar. Sua descoberta já foi uma mancada, toda a portuguesada do Brasil voltou pra cá. Você imagina que coisa diferente, se ele pega essa corrente, Aracati pro Ceará, é mais um nó. Aí vai mais um nó, né? Chegando aqui, eles não tinham na certeza do que na natureza podiam extrair e batizar Ilha Fernão de Noronha, que foi um sem vergonha que nunca pisou aqui, é mais um nó. Foi outro nó. Ele nunca quis vir para a ilha porque soube que a ilha não tinha ouro, não tinha prata, não tinha diamante. Foi querer. Depois, antigamente só tinha reembolsável, com um preço irresponsável, a gente tinha que pagar. Reembolsável era um mercado que tinha aqui, que era dos militares. Então chegava toda feira, chegava ali. Então ia do capitão até o soldado e depois o civil. Então o civil pegava a rebarba, né? A banana já machucada, não sei o quê. Então antigamente só tinha reembolsável, com um preço irresponsável, a gente tinha que pagar. Hoje já tem 11 supermercados, só falta o Procon vir aqui fiscalizar. É mais um nó, que é os preços de Noronha, né? E para terminar, fala: sua juventude, na sua inocência, tinha que dar continência para um tal de coronel. Já foi Marinha, Exército, Aeronáutica, Natal e Pernambuco. Galera, essa porra de quem é? É mais um nó. Esse é um hit, cara, né? É um hit. E aí tem outro, Gilo Grande, que fala da figura de Gilo Grande, né? E fala sobre, são umas 80 músicas sobre a história de Noronha, né? Todo.
E para do meio a segunda, que é. Foi lá na praia do meio que eu pedi arrego ao meu coração. Na noite da lua cheia, você é a sereia lá na Conceição. Meu coração vagabundo destruiu meu mundo, você foi embora. Volta que essa casa é tua, na próxima lua no morro de fora. Te quero mais e muito mais. Aquela casinha branca, somente um coqueiro para avistar. O som das ondas batendo, o coração doendo, onde é que tu está? Eu levo a vida sozinho neste meu caminho, nesta solidão. Tudo que a gente sente passa pela mente, cai no violão. Te quero mais e muito mais. Beleza, beleza. Ô, Ju, você tem uma atividade artística muito intensa. E você tem, assim, alimenta, assim, algum tipo de projeto com relação à sua atividade artística, me refiro à arte, de, sei lá, organizar algum festival, de, sei lá, gravar um disco. Você tem, assim, alimenta algum projeto no curto prazo? Ó, Xande, eu vou aproveitar teu programa para dizer isso. Eu nunca tive um empresário. Eu preciso de um empresário que deteste música e goste de dinheiro, porque eu gosto de música. Preciso de um produtor. Tá falando isso com a minha companheira agora esses dias. Porque eu, nesses 30 e pouco anos de ilha, eu levei Noronha nas costas todos esses anos. E agora Noronha teria que me levar nas costas também. E tá vendo isso aqui, eu tô vendo isso aqui. Mas aí no continente, se você conhecer um produtor bom para a gente fazer show de teatro, mas coisa boa, né? Com luz, com direção, né? Eu sou apenas um cantor e compositor. Lenin diz que eu sou um coautor, né? Eu sou um coautor, porque eu canto tudo que vejo, né? Eu digo que meu estilo é photo music, né? Então, eu tenho certeza que eu estando em cima de um palco, com uma boa produção, uma boa direção, é show bom. Não tem como ser ruim. Agora eu estar em cima do palco, né? Fazer um negócio. Eu vou chegar lá com violão porque não tinha dinheiro para pagar a banda. Não teve não sei o quê, não vai tocar aí, é tal hora, não, mas vai começar tal porque o pessoal vai chegar não sei o quê. Aí não vai ser um show de Ju Medeiros. Vai ser com todo prazer. Se for uma canja, um negócio, vai. Então eu tenho essa vaidade ou orgulho, eu não sei que porra é, entendeu? De querer agora para fazer bem feito, cara, que eu tô nos finalmente, né? Eu estou nos finalmente, eu tenho, digamos assim, 20 anos de vida útil. Então, estou preparado agora. Né? Agora mesmo estou vendo esses shows daqui. Já fechei um, né? Mas tem outros que todo mundo almeja tocar. E eu disse, velho, como é? Eu não quero. Eu disse pro produtor daqui, sabe? Eu digo, não me trato como Ilhéu, não, me trato como artista. Porque o Ilhéu, de repente, é um bloco à parte, sabe? Como uma vez, uma festa aqui da Refeno, faz muitos anos, eu fui tocar e tinha o nome da cantora que vinha, fulana de tal, e artistas da terra. Meu irmão, É. eu cheguei no palco, eu digo, olha, é o seguinte, eu quero que vocês tirem essa faixa aqui de baixo de artista da terra, porque o artista da terra tem nome. Artista da terra sem nome é a Batata, Macaxeira, Girimum, né? Eu não. Aí tiraram. Aí eu cantei, depois desse tempo começou a botar Ju Medeiros. Então, eu tenho esses percalços. Você, como bom escritor, você depois vê as palavras quais são para isso, né? Essas coisas daí. Então, almejo agora, então minha vida está dando transformação muito grande de fevereiro para cá. Eu venho numa fase de, de peleja, sabe? Na peleja mesmo, saúde. Tive um problema sério de saúde por causa de problema sério de estresse, por causa de problemas e somatizei tudo. O artista aí se fode porque ele é muito sentimentalista e não sabe administrar essa coisa e envolve um bocado de coisa, mas
o arquiteto do universo já abriu uma fenda, sabe? Lá no céu, assim, e as coisas estão melhorando no tempo de É, Deus mesmo. uma coisa que eu acho interessante é que nós temos a consciência de que Noronha não é, como você bem falou, não é o interior de Pernambuco. Noronha é Noronha. É. Noronha é um dos destinos turísticos mais cobiçados do país. Uhum. Não, as pessoas não vão a Noronha porque existe inclusive um mecanismo de reter as pessoas fora de Noronha, porque Noronha funciona assim como se fosse santuário. No Uhum. entanto, Noronha tem que ter uma vida não apenas local, mas também uma vida para o mundo. E é justamente Uhum. nessa vida para o mundo que o governo de Pernambuco deveria investir um pouco mais na cultura. E não tratar os artistas como artistas da ilha, os ilhéus, não artistas, entre os quais se É, inclui João Medeiros. Não é? E a é. impressão que eu tenho é que se o governo do Estado tivesse de acordar para essa consciência, aí eu apelo para o nosso governador de Noronha, que, como você disse, é uma pessoa extremamente antenada, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa competente, para investir nessa questão da cultura. E na cultura criar um espaço para que artistas da qualidade de João Medeiros possam se exibir e apresentar e mostrar para o mundo esse viés que nós temos. Aí, se não pudesse uma coisa presencial, mas que se produzam os vídeos que se possam exportar Eles estão para fazendo, viu, Alexandre? Eles estão fazendo. O governo está fazendo direitinho. A gente tem um projeto bom para Paruano, legal, né? ótimo, E está muito bom. Como eu te falei, todo esse tempo de ilha que eu tive, nunca tive tanto apoio como estou tendo deles. Eu já estou no Réveillon deles, eu já estou ótimo. no inscrito para o São João de Caruaru, pelo Oh, que governo, beleza, sabe? rapaz. E até eu falei, mas eu não toco forró. Aí falou, não, Ju, mas tu vai tocar Não, não tem Noronha. problema. Olha, eu É, lembro é. que as bandas de forró, elas eventualmente elas aprendem e ensinam, né? Uhum. Porque tem uma convivência grande e a gente vai ver agora um reggae-ronha. E aí eu acho É. que vai ser uma boa mistura do forró com reggae-ronha, que vai A dar uma mistura, coisa tem boa, muita né? mistura, né? De shot, baião, Tem né? tudo, tem tudo, MPB, né? tem de tudo, E, sabe? rapaz, que bem, é Então, uma boa agora está notícia. dando. O que falta é o mundo, entendeu? Então, é o mundo, é Recife, né? Ter um produtor. Teve um cara de produção, me esqueci o nome dele agora. É um cara que está muito no meio dessas produções. É porque a gente vê aí não é barato, né? Aí, enfim, tem que. Agora está tendo mais patrocinadores, porque está tendo empresas entrando aqui que está também me apoiando, sabe assim, tá de olho, né, no a Heineken mesmo, né, descobriram que o cara da ilha é Noronha, é Jumedeiro, o cara de Noronha é Jumedeiro, para divulgação. Os outros são bons, tem músico, tem cantor melhor do que eu, tem músico bem melhor do que eu, mas não tem quem compôs Noronha como eu compus, né? Então, o governo está interessado em mostrar para todos os voos que chegam em Pernambuco do exterior, que é Portugal e Estados Unidos, né? Eu acho só esses dois que chegam em Recife, né? De exterior, acho que só esse. Acho que E vai chegar fazer também em show Espanha. nesse. Espanha também, né? Espanha, Europa, né? Portugal. Europa, É, Espanha, Portugal, Estados Unidos. E a gente vai fazer show, eu e Nego Noronha, que é um cara também músico bom e que já está no cenário nacional muito bem também, toca pagode, compõe também, alguma coisa de Noronha, compõe pouco, mas ele é a música brasileira em Noronha, sabe? Nego Noronha aqui é o melhor para um show dançante, para um negócio desse, sempre está lá, que ele é muito bom. E o governo está convidando nós dois para ir fazer essa turnê, né? E, e a banda da gente é boa porque são a mesma banda, os mesmos músicos. Então, isso fica melhor. Isso daí é um projeto que está botando dentro da Impetur, porque a perfeito. Impetur, todo ano, ele leva o frevo, né? Para mostrar Pernambuco. E agora eles vão levar os dois, o frevo e Noronha, porque eles querem captar recursos internacionais para a ilha, né? Vem turista de fora, que vem pouco, né? Americano, né?
europeu também vindo, que eles vinham no começo, depois a ilha era muito barata para ter o que tinha, eles não acreditavam que tinha tartaruga pelo preço que cobrava na Itália, mas vieram aqui e aí viram que o problema era acomodações. O resto é o mar, que você sabe como é que é, né? E a ilha hoje é completamente outra. Hoje tem acomodações com piscina no seu quarto, né, velho? Então, ela está chegando a um nível É, Noronha internacional. é um pedaço do paraíso no Brasil, pedaço do paraíso na Terra, especialmente no Brasil e em Pernambuco. É, E é daí um o brinco. interesse que todos nós temos, especialmente os pernambucanos, de valorizar Noronha. E valorizar Uhum, Noronha significa também valorizar a arte de Noronha. E é exatamente nesse viés onde entra figuras como Ju Medeiros. Ju, infelizmente nós estamos chegando ao final desse nosso encontro. Esse certo. encontro é um encontro de dois velhos amigos que eu tive a honra de conhecer Ju há muito tempo, numa dessas encruzilhadas que foram criadas pela Lei Seca. O prédio vizinho ao que eu moro criou lá uma confraria de vinhos. Cada um levava uma garrafa de vinho, uma taça, para conversar por toca e se conhecer mais. E numa dessas chegou o Ju Medeiros e começou a frequentar a confraria do vinho, e foi ali onde ele conquistou a todos nós. Ju é uma figura encantadora. Se você tem raiva de Ju e quiser continuar a ter raiva dele, não converse com ele, porque ele, se conversar com você, você vai ver que Ju é essa figura encantadora que nós estamos vendo aqui. Ju, aqui no Canorte agora nós temos uma tradição, é que quem encerra as nossas conversas é o convidado. E aí eu passo a palavra para você fazer suas despedidas. Uhum. Tá bom, tá bom. Velho, ó, fascinado, né? Estar conversando com você, sempre é bom conversar com você, né? Um dia quero lhe entrevistar, que você é um artista também, né? E feliz, cara, de a gente estar aqui, vai fazer outro. Fica à disposição quando você quiser falar sobre qualquer coisa, qualquer música, né? E eu tô dizendo isso para todos, né? Estou muito feliz, estou com muita vontade de rodar um show aí pelo Recife, João Pessoa, Natal. Eu pegar um grupo assim e aproveito esse programa para dizer isso mesmo, para pegar uma pessoa que queira trabalhar legal nisso e viver minha vida, né? Que eu estou vivendo com a graça de Deus, né? Tudo chegando no seu tempo. E assim, ter o prazer de sermos amigos, né, cara? Já dois coroa bonitos, né? E amigos que a gente não envelhece, né? A gente vai ficando de 12 antigo, mas não envelhece, porque a gente sempre tem essa cabeça. E fico muito feliz de ter sido você que eu encontrei aqui em Noronha, de presente. Um abraço. Até logo, pessoal. Obrigado a todos aí. Acordávamos de manhã neste nosso paraíso, não fazíamos Tai Chi Chuan, porque não era preciso. Saímos pelas praias sem qualquer anseio, era um estilo de vida, mas a vida é meio. É a cidade que vem chegando, o continente é o espelho. Político se formando, eleições para acontecer, táxis vão rodando, refletor no pianão, jatinhos aterrissando, já tem mão e contramão, mas eu pergunto a tratar, eu imploro ao pouquinho, como diferentes pássaros, tomem todos um só ninho. Eu pergunto às tartarugas, eu imploro ao golfinho, como diferentes pássaros, tomem todos um só ninho. Oi, 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 Ponte Noronha, salvar a dor.
De Noronha, em Salvador.